Senhor presidente, vereador Marcos Ferreira, nesse momento presidindo da sessão legislativa, seus vereadores, os assessores que nos assistem, dando as boas-vindas mais uma vez ao nosso querido Barriga, o Rafael, mais conhecido por Henrique, né? Charles Henrique, é. Na verdade, o meu tema, que é essa tribuna no dia de hoje, foi uma tragédia anunciada nessa tribuna há mais de 6 meses, vereador Marcos Cunha, Marcos Ferreira também que nos assiste, sobre o auxílio dado aos pescadores artesanais de Pelotas. Volto ao tema, porque eu passei 6 meses, muito mais do que isso. Comecei em fevereiro, quando se anunciava a dificuldade da captura do camarão. Iniciei um processo aqui de buscar sacolas básicas de alimentação aos pescadores, junto ao plenário. Todos os vereadores votaram, com exceção de um, e auxílio de 2 parcelas adicionais de seguro-desemprego para que pudessem os pescadores sustentar suas famílias. Infelizmente, ficou enrolado o processo. O governo federal, por falta de representatividade nossa, de não participação do nosso representante no processo, deu as costas aos pescadores. E começou um processo no governo do estado, junto aos agricultores, assistido pelo PRONAF, para que os pescadores fossem incluídos para receber parcelas também financeiras, no sentido de auxiliá-los na situação que se encontrava. Só que arrastaram esse processo aí até as eleições. E eu dizia que vão dar comida, migalhas aos pombos, nos dias das eleições, nas vésperas das eleições. Entendia eu como crime eleitoral. E, de fato, as bolsas básicas de alimentação foram entregues dia 2 de agosto, em pleno vigir da lei eleitoral. Portanto, não deveria ter sido assim, porque nós solicitamos em fevereiro de 2013, 2014, no caso. Então, foi uma verdadeira enrolação para levar até as eleições. E quanto às parcelas de seguro-desemprego, nós tínhamos o direito de buscar 2 parcelas de um salário mínimo cada uma no governo federal, a exemplo de 2010, numa crise parecida com a nossa, nem perto da que se apresenta em 2014. Mas, como eu disse, a nossa representatividade virou as costas, eles não puderam receber. Foi feito um arranjo na lei estadual do auxílio ao PRONAF, aquele mesmo PRONAF que tem uma fraude que envolve deputados federais e o aparato do Estado. Eu já dizia que o aparelho do Estado estava a serviço das gangues, da corrupção. E o que aconteceu? Em troca de 2 parcelas de um salário mínimo cada uma, em torno de R$ 1.740, o governo do Estado permitiu, através de um projeto de lei junto ao PRONAF, de uma parcela de R$ 300. Então, nós sabíamos que seria uma parcela. Nós trazíamos, na época, abundância de reportagens de jornais, bastante elucidativas, inclusive as reportagens, todas trazendo os pescadores como receberiam os benefícios. Mas, por ironia do destino, e comprovando a irregularidade e a possível fraude no processo, o Banco do Estado demorou e liberou cartões bancários a todos os pescadores, a todos, pelo menos, que tinham cadastro no IBAMA, que haviam se cadastrado na Emater. E aí fui procurado por alguns pescadores, não tiveram acesso ao benefício, porque tinha uma data limite. E eu procurei o Arruda, procurei a Emater, junto ao presidente da Colônia de Pescadores e Agricultores Profissionais de Pelotas, o Sérgio Andrade, porque se nós estávamos em pleno defeso, não podiam pescar, por que encerrar 30 dias antes do defeso? Aí conseguimos, então, um adiamento da data limite. Mesmo assim, muitos pescadores ficaram fora do processo. Então, se nós tínhamos 584 bolsas de alimentação para entregar, entregamos 600, na verdade não foram entregues 600, foram entregues em torno de 400, onde foram para as outras bolsas? Em torno de 200 sumiram. E o que me chamou a atenção que o governo municipal, a prefeitura municipal, entrou com um aporte financeiro em itens nessa bolsa de alimentação. Nunca foi citado. Mas, dando continuidade às irregularidades,
o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, através desse cartão que deu aos pescadores que estavam habilitados, colocou parcelas adicionais, por um erro do banco, possivelmente, mas induziu os pescadores a comprarem, porque já imaginaram 2 parcelas mais, ou 3 ou 4. Isso prova que existe fraude e fraude grossa. Mais uma vez, os pescadores foram usados literalmente como bois de piranha. Mas eu vou conceder uma parte ao vereador Vicente Amaral, com a sua liderança de bairro e vereador, possa incrementar o nosso discurso. Obrigado. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo tema em pauta e dizer que lembro, no mês de setembro, que Vossa Excelência nessa casa alertou, fez uma crítica dura da possibilidade eleitoreira que era essa maneira dos cartões aí, e não deu outra. Parabenizo Vossa Excelência, porque previu que isso ia acontecer, e acaba acontecendo em prejuízo da colônia Z3. Muito obrigado pela sua parte. Mas, como eu disse no início da minha fala, é uma tragédia anunciada. E ontem eu recebi telefonemas da colônia Z3, não pude me deslocar, porque no momento que eu me deslocava, a reportagem já estaria vindo, já tinham sido feitas as tratativas em relação a um levante feito, um bloqueio lá na Z3, para protestar, porque pessoas, enquanto se dirigiam à casa comercial, o dinheiro que estava na conta sumiu. Quer dizer, grave, o banco sustou, em alguns casos conseguiu sustar. Mas prova que existe um aparelho de Estado saqueando o próprio Estado e com elementos que participam do processo. Basta ver que nós aqui acusamos o Ervino Bom Glass, que eu disse que imagina se fosse Mal Glass, envolvido com milhões e milhões de reais dos agricultores que não receberam o dinheiro, e o dinheiro foi para outro bolso, vamos dizer assim. Aquilo está sendo apurado pelo Ministério Público Estadual e possivelmente federal, mas o que nós queremos aqui é colocar o nosso protesto, porque nós acusamos, inclusive, na colônia Z3, no dia da entrega do cartão do banco, que foi um escárnio, uma falta de respeito com a classe trabalhadora, que ficaram durante horas no sol, horas expostos para receber um cartão, que era uma operação simples. Tínhamos lá o pavilhão da igreja, que podia atender todos, abrigados do sol, do vento, do frio, seja lá o que for. E naquele dia eu fui impedido da fala, porque eu ia falar sobre isso. Eu ia falar realmente da necessidade que estava passando aquele povo e a opressão que estava sofrendo, estava sendo humilhado em filas para pegar uma miséria de dinheiro e montado numa fraude, numa irregularidade flagrante, porque assim, ó, até me chamou a atenção 2 frases que eu vi no processo. O projeto dizia assim, que uma determinada parlamentar já havia negociado a liberação do recurso com Scarpini e também junto ao secretário adjunto e Fazenda do Estado, André Luiz de Paiva Filho. Negociado. Eu diria a discussão do projeto. Uma outra frase que chamou a atenção, no mesmo sentido, quando um questionamento jurídico por parte do governo impediu o início da confecção dos cartões e do saque do recurso. Então, na origem lá, já havia indícios de irregularidades. Porque se existia um questionamento jurídico por parte do governo, é porque não era legal. E nós temos, assim, por exemplo, frases sempre nesse sentido de negociar. Por exemplo, para receber o auxílio financeiro, os 2,9 mil pescadores tinham um quesito. Precisavam residir em um dos 4 municípios, Porto Alegre, Rio Grande, São José do Norte, São Lourenço, serem agricultores familiares, que não era o caso, inscritos no Pronaf e cadastrados no IBAMA, com declarações de aptidão do Pronaf. Então está aí afrontada a irregularidade flagrante. Eles eram pescadores, não eram agricultores, não poderiam estar inscritos no Pronaf. Então foi uma montagem feita em cima de uma irregularidade flagrante, de uma ilegalidade, e agora está gerando aí todo esse desconforto. Os pescadores estão realmente com toda a razão, eles foram induzidos a imaginar que iam receber benefícios e não os receberam, porque nós aqui defendemos a categoria,
E lá, quando tentamos acusar o golpe, no dia da entrega dos cartões do banco, fomos impedidos de falar. Inclusive, fomos praticamente atacados, porque quem fazia o protocolo, muito tarde, e eles tinham muito o que fazer. Então, negaram a palavra ao vereador que representava a categoria lá. Falei no outro dia aqui. Mas, de qualquer forma, fica o registro, então, que mais uma comprovação que existe um aparelho no Estado para roubar. E fazendo os pescadores literalmente como bois de piranha. Era essa a minha fala nesse momento. Agradeço a atenção dos senhores e até a próxima oportunidade.